Olá, seja bem-vindo ao canal Prime Toolbox e hoje a gente está aqui com um cenário novo. Eu estou fazendo algumas alterações para a gente poder ter um enquadramento melhor na hora de filmar as ferramentas. Então eu coloquei esse fundo novo e futuramente eu vou fazer outras melhorias. Então daqui para frente a qualidade dos vídeos vai estar sempre melhorando. Para estrear esse fundo novo, eu quero fazer aqui algumas considerações sobre tesouras de aviação. Esse vídeo aqui não é um review. Na verdade, ele é uma série de observações que eu fui fazendo enquanto eu usava tesouras de aviação, porque eu gosto de fazer alguns trabalhos com chapas, né? Eu não trabalho com isso, mas eu sempre tenho um projeto ou outro que eu costumo usar chapas metálicas para fazer, e as tesouras de aviação são ferramentas essenciais para a gente trabalhar com chapas, né? Então, a história das tesouras de aviação, de maneira bem resumida, elas surgiram lá na época da Segunda Guerra Mundial, né? E são tesouras que têm um mecanismo de alavancagem composta para poder facilitar o esforço de corte, né, dessas chapas. Foram tesouras que surgiram lá nos Estados Unidos e depois da Segunda Guerra Mundial, aqueles operários, né, os militares que trabalhavam lá no reparo de aviões, eles acabaram indo trabalhar em outras áreas lá nos Estados Unidos. Alguns foram trabalhar com HVAC, né, que é refrigeração, aquecimento, ar-condicionado. Outros foram trabalhar com funilaria, né? E eles acabaram trazendo as tesouras de aviação para várias outras áreas. Então, apesar de ter o nome tesouras de aviação, porque na aviação usa-se bastante chapas, né? Mas elas não estão limitadas à aviação, né? Hoje em dia se tornaram ferramentas aí indispensáveis para trabalhar com chapa. E uma herança da aviação é a codificação por cores nos cabos. Apesar de lembrar as cores do semáforo, essa codificação ela vem do sistema de sinalização naval, que é uma coisa bastante antiga. Muito antes de existir energia elétrica, eles usavam lanternas coloridas nos navios, né? Provavelmente através de vidros coloridos. E eles colocavam fogo nessas lanternas, então, conforme a luz que acendia, indicava manobras que o navio ia fazer na hora de atracar ou na hora de sair do porto, né? E essa sinalização náutica acabou sendo transpassada ali para a aviação, né? Então, um código de padronização da aviação acabou passando para essas tesouras aqui também. Então, a gente pode observar que de todas as marcas de tesouras de aviação, elas vão ter a mesma padronização de cores dos cabos. Podem ter fabricantes, né, que em alguns modelos eles não vão seguir essa padronização, eles deixam geralmente um dos cabos apenas com a cor de sinalização, ou em casos de tesoura de uso geral, eles não colocam a sinalização, geralmente de corte reto, quando ela é para ser usada como uma tesoura utilitária, né? Mas, de modo geral, né, no corte de chapas, as tesouras de aviação elas vão seguir essa padronização de cores aqui. E o que ela significa? Essa tesoura aqui de cabo amarelo, ela é para a gente fazer cortes retos, então a gente vem cortando aqui em linha reta, ou levemente curvos para a esquerda ou levemente curvos para a direita. Ela não consegue fazer uma curva fechada. Então, essas tesouras aqui são as mais simples, as mais básicas, e ela pode ser, inclusive, usada como uma tesoura utilitária também. Não necessariamente só para trabalhar com chapas, né? Mas ela pode ser usada ali, às vezes, para cortar um pedaço de plástico ou uma borracha mais dura, né, mas sem exceder, porque esse tipo de tesoura, isso aqui não é um alicate. Né? Eu já citei algumas vezes aqui no canal que uma vez eu fui comprar cabo de aço em um depósito de construção e o rapaz lá ficou usando uma tesoura de aviação para tentar cortar o cabo de aço. Demorou quase uns 5 minutos, mascou o cabo de aço todo e ainda, claro, estragou a tesoura, né? Porque ela não foi feita para isso. Passando agora para a tesoura de cabo vermelho. Ela serve para fazer tanto cortes retos quanto cortes curvos para a esquerda. E a tesoura de cabo verde também para fazer cortes retos e cortes curvos à direita. Então, o kit completo ele vai incluir esses 3 tipos de tesoura aqui. Esse aqui seria o kit tradicional. Caso seja para comprar uma tesoura apenas, né, não vai fazer tanto trabalho assim com chapa, que é mais uma tesoura utilitária para ter ali na caixa de ferramentas, eu indico pegar a do cabo amarelo. Essa aqui vai fazer o papel de uma tesoura comum, porém com esse mecanismo de alavancagem composta, né? E de vez em quando fazer ali um corte de chapas, né? A maioria das vezes cortes retos. Agora, se você trabalha com chapas e quer investir apenas em 2 tesouras,
Essas duas aqui já fazem o trabalho, você não vai precisar dessa tesoura do cabo amarelo. Por quê? Porque essa tesoura aqui, né, tanto a do cabo vermelho quanto a do cabo verde, todas as duas cortam reto, né? Então, precisou de fazer um corte reto, você pode usar qualquer uma das duas, e na hora de fazer um corte curvo, né, você vai fazer um corte curvo para a esquerda, você vai usar a do cabo vermelho. Vai fazer um corte curvo para a direita, você vai usar a do cabo verde. E muitas pessoas acostumaram a usar apenas uma, né? Que seria essa daqui do cabo vermelho. Eu acho que é a mais usada por quem trabalha com chapas, principalmente para quem é destro, né? Porque a pessoa já está acostumada a ter ali vamos dizer assim, um fluxo de trabalho, então ela começa cortando aqui da direita para a esquerda e vem usando a do cabo vermelho. Uma outra coisa interessante, né? Aí já seria mais uma dica, assim, que seria mais avançada, é que a gente consegue fazer corte curvo para a direita usando a do cabo vermelho também, basta a gente inverter. Então agora a gente consegue fazer corte curvo para a direita com ela, inverteu, a gente faz corte curvo para a esquerda. Então a gente consegue usar uma tesoura só, mas o recomendado é ter as duas, né? E evitar de inverter, né? Isso seria um truque mais avançado. Mas vamos dizer assim, o correto seria ter essas duas aqui para fazer o trabalho. A gente observa que todas essas três são tesouras tradicionais, estilo americano. Essas daqui são da marca Wyss, né, que liderava tesouras de aviação lá nos Estados Unidos até 2010, mais ou menos, né? Foi adquirida pela Crescent e hoje em dia a Crescent ela faz parte, né? Foi adquirida pelo grupo Apex. Então o Wyss também faz parte do guarda-chuva ali do grupo Apex. E lá nos Estados Unidos a gente tem outros fabricantes de alta qualidade, né? Principalmente a Midwest, que é uma referência, e a Malco, que é outra referência. Para isso eu vou trazer aqui duas tesouras da Malco que acabaram substituindo essas três para o meu uso. Eu adquiri essas duas tesouras aqui da Malco, da linha Max 2000, né? Max 2000, e essas tesouras elas têm várias vantagens em relação àquelas três tradicionais. A única desvantagem seria o preço. Mas para quem vai fazer trabalhos mais avançados, eu indico pegar desse tipo aqui, tesouras offset, né? E existem tesouras offset de outras marcas também, não é só da Malco, né? Existem aí da Midwest, né? Da Wyss mesmo. No geral, elas são a mesma coisa, né? O que vai mudar nas tesouras offset é esse ângulo aqui da tesoura. Para que serve isso? Para tirar a nossa mão da reta de onde a sobra de chapa aqui vai vir, né? Onde a chapa vai vir. Então ela tira a nossa mão da linha de trabalho, evitando da gente ali esbarrar a chapa, potencialmente evitando acidentes, né? Mas o correto é sempre utilizar luvas quando a gente for trabalhar com chapas e principalmente sendo mais cômodo, evitando ali da chapa atingir a nossa mão durante o trabalho. Outra coisa interessante é que a Malco oferece com esse cabo aqui estilo europeu. A vantagem desse cabo estilo europeu é que ele requer uma abertura de mão menor para fazer o movimento, né? Se a gente for observar essas tesouras aqui com cabo estilo americano, elas abrem bastante, né? Então, para quem tem a mão pequena, esse tipo de tesoura aqui deve ser bem incômoda de usar. Para quem tem mão grande, que ela seria adequada, né? Então, mesmo eu que tenho a mão grande, a gente pode ver que a abertura da minha mão aqui já está no máximo. E aí, quando a gente vai trabalhar com a tesoura, a gente nunca abre a mão aqui todo o tamanho, resultando aqui só numa meia abertura da tesoura, né? Outra coisa é que a gente nunca fecha a tesoura completamente quando a gente está no meio da chapa, senão ela marca a chapa. Então, com essas tesouras offset, duas tesouras offset, a gente consegue fazer o trabalho daquelas três tesouras tradicionais, né? Para quem é mais avançado aí nas tesouras de aviação, para quem trabalha com chapa, com calha, com funilaria, para quem trabalha com mecânica aeronáutica, né, já deve ter esse conhecimento, né? Então, um par de tesouras offset ali no dia a dia, você vai estar usando duas tesouras ao invés de comprar aquele trio de tesouras, né? E acaba sendo mais prático. Além, é claro, da vantagem de estar usando uma tesoura offset. Uma característica interessante dessas tesouras da Malco é que a chapa de baixo ela é forjada, né? E a chapa de cima é uma chapa prensada e dobrada. A vantagem de ter essa chapa na parte superior é que a tesoura ela vai ter menos área, né? Isso permite a gente ter mais mobilidade aqui
na hora de fazer o movimento, porque ela não vai ter essa parte gorda que teria aqui em cima, que acaba pegando na chapa. Com essa chapa dobrada, a gente vai ter mais liberdade para movimentar a tesoura, resultando ali em mais destreza no movimento. Então, essas 3 tesouras tradicionais eu recomendo para quem é iniciante, para quem está aprendendo a usar tesoura de aviação, para quem vai fazer trabalho de vez em quando, porque elas são mais acessíveis. Agora, para quem é profissional, trabalha com chapas, né, para quem já tem um nível de habilidade, uma destreza na mão mais avançada, aí eu já recomendo um par de tesouras offset. Além, é claro, da gente estar levando menos peso se for numa mochila, por exemplo, de trabalho, né? Então, acredito que deu para a gente dar uma revisada aqui nos conceitos gerais de tesoura de aviação, no aprendizado que eu tive aqui enquanto eu fui fazendo meus trabalhos. Esse trio de tesouras aqui, na minha opinião, ainda é válido, principalmente para iniciantes, para quem não usa tanto tesoura de aviação, para quem não trabalha tanto com chapa, porque essas tesouras tradicionais elas são mais baratas, mais acessíveis. Já as tesouras offset, principalmente de uma marca de altíssima qualidade igual a Malco, são tesouras caras. Então elas vão ter vantagens ali para a gente usar no trabalho, mas o custo de aquisição é mais alto, né? Tornando elas menos acessíveis ali para o público, mas sendo uma excelente opção para os profissionais de áreas relacionadas a chapas. Ou mesmo no meu caso, eu não sou profissional da área, mas eu gosto bastante de fazer trabalhos usando chapas metálicas, então para mim compensou adquirir essas tesouras offset, né, que são, vamos dizer, uma evolução dessas 3 aqui. Então, se você gosta de ferramentas de alta qualidade, tem algum amigo, algum familiar que também gosta, encaminha esse vídeo para ele, especialmente se ele gosta ali de fazer trabalhos com chapas metálicas, se ele usa tesoura de aviação ou poderia vir a usar. Com isso eu me despeço e até o próximo vídeo.